Deixa eu saudar a Carla Mendes, esse é o nosso editorial. Carla Mendes, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, João, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez por estar com o senhor. Nilson Leitão, presidente do Pensar Agro, que é um instituto, uma organização, uma entidade que reúne todas as lideranças do agro brasileiro numa entidade lá em Brasília. Ele responde por isso e hoje ele verbalizou o que o Pensar Agro pensa nessa entrevista que você fez sobre essas invasões indígenas, essa tentativa de derrubada do marco temporal. Em síntese, o que o Nilson lhe passou, Carla? Bom, João, acho que o mais importante nesse momento é que o Nilson não acredita que possa haver um retrocesso da lei, ou seja, ele não acredita que a lei do marco temporal, que é uma lei que está vigente, porque foi promulgada no início deste ano, né? Então ela chega com vetos, os vetos foram derrubados no Congresso Nacional, depois de ter sido discutida por quase 30 anos, né? E o Nilson Leitão participou dessas discussões. Ele afirma que ele não acredita que possa haver um retrocesso da lei, embora haja uma pressão para que isso aconteça. E ele é bastante claro também, João, quando ele diz o que querem é atacar diretamente o direito à propriedade privada, que é constitucional. Eles querem, ele até usou essa expressão, eles querem a baderna, né, a anarquia jurídica, porque a lei está aí para ser cumprida, né, João? Por que as invasões não podem acontecer? Porque está na lei. A lei do marco temporal deixa bastante claro, né? Então, o que faz a lei do marco temporal? Ela impede que haja uma ampliação das demarcações de terras. E de 2023, e é claro que novas terras deverão ser demarcadas nos próximos anos, naturalmente, ao processo. Mas o marco temporal institui, então, um prazo, né, um ponto de partida para que as demarcações aconteçam. Sem a lei do marco temporal, a gente vai demarcar o Brasil inteiro. E o Nilson também trouxe com muita veemência essa situação. Se isso fosse trazer qualidade de vida aos indígenas, seria uma discussão ótima e nós, certamente, o produtor rural certamente participaria dessas discussões, né? Mas uma parcela imensa da população indígena desse país está completamente vulnerável, morrendo de fome, morrendo de frio, morrendo por doenças que há muito já não deveriam matar mais nesse país, e eles estão ali à mercê da própria sorte. Então não se trata de uma discussão, por isso que ele fala, não é uma guerra social para melhorar a qualidade de vida dos indígenas, mas é para ir direto na Constituição e quebrar o direito à propriedade privada, que é constitucional, né? Então ele traz, em resumo, essa situação na sua entrevista de hoje. Muito bem, olha, lembrando, né, como a Carla disse, sim, poderemos ter novas reservas indígenas sendo ampliadas, abertas, seja o que for, criadas, mas após discussão e aprovação no Congresso Nacional. É assim o que diz a Constituição. Por favor, leiam a reportagem, a entrevista de Nilson Leitão, concedida a Carla Mendes no nosso Notícias Agrícolas, está aí a capa. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continuamos na luta, né, Carlinha, em favor Sim. da produção de alimentos. Se eu posso fazer um último comentário, Por favor. João, ele fala, inclusive, que essas audiências de conciliação que foram determinadas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e que deverão ser iniciadas até agosto e podem correr até dezembro, é importante também que se diga, ele diz assim, talvez estas sejam as audiências mais equilibradas dos últimos anos. O ato do Gilmar Mendes de acolher essas ações contra a lei do marco temporal com essas audiências de conciliação trouxe certo alento ao setor produtivo, porque há essa possibilidade de equilíbrio na hora de se discutir. Bom, então precisamos demarcar, ok, mas justamente reconhecendo a soberania no ato de legislar do Congresso Nacional. E isso é determinante. E ele também destacou o trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária, que está diuturnamente em cima desse assunto. Pedro Lupion esteve lá, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, esteve na região de Guaíra, de Terra Roxa, onde só ontem, João, na região de Guaíra, só ontem, ao mesmo tempo, aconteceram 3 invasões de propriedades rurais. E isso cresceu muito nas últimas 2 semanas e, naturalmente, isso cresce, isso é incitado, isso é estimulado, né, porque há um ambiente para que isso aconteça. Inclusive, o governo federal mandou para o Mato Grosso do Sul, melhor dizendo, representantes do Ministério dos Povos Indígenas e da Cidadania e Direitos Humanos. Eu perguntei para o Nilson quem é o interlocutor do produtor rural. Ele falou, pois é, Carlinha, não tem.
né, nessa comissão criada pelo governo federal, não tem um representante ou do Ministério da Agricultura, ou do Ministério da Justiça, ou quem vai ser o interlocutor do produtor? Essa é a pergunta agora, né, João? Então é o Congresso Nacional se levantar, se fortalecer para combater essa situação. Melhor colocando, quem vai ser o interlocutor da pessoa que precisa do alimento, do pobre, principalmente. Também. Muito bem, Carla Mendes, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação.